Olá pessoal, está começando mais um Empreender, aqui na Rede Sim, o seu canal local. Hoje o nosso entrevistado eu tenho um orgulho muito grande, é um campeão, verdadeiro campeão de Linhares, o ícone nosso de esporte. Tenho a grata satisfação de hoje entrevistar Fabiano Heller. Fabiano, né? Muito prazer e muito obrigado por aceitar o convite, né, da gente falar um pouquinho aqui no Empreender, da história do Fabiano, né, e de toda essa conquista. Linharense, Fabiano? Primeiramente, queria agradecer, né, essa oportunidade, esse espaço de poder contar um pouco da minha história. Eu sou linharense, né, eu sei que muita gente me conhece, mas um pessoal assim, de uma geração um pouco abaixo da minha idade, e um pessoal da minha geração, um pessoal um pouco depois, por conhecer meus pais, conhecer minha mãe, meu pai, que foi do esporte, mas o pessoal dessa nova geração, molecada nova aí que tá gostando de futebol, tem jogado futebol, a maioria não me conhece, né? De repente já escutou falar, mas não conhece a minha história. Essa é a vantagem desse programa, a gente contar essas histórias e pra garotada nova que está vindo, saber como é empreender, como tudo. Você é filho de, né? Você falou do seu pai. Meu pai se chama Raimundo Santos, mas ninguém conhece meu pai como Raimundo. É conhecido na cidade como Zé Coco. Porque eu não sei de onde veio esse apelido, mas todo mundo que jogou bola na época dele conhece ele, foi treinador aqui também. E minha mãe foi professora, né, do Poli 1, muitos anos, é aposentada hoje, Suzete. Todos de Linhares. Todos de Linhares. Você é nascido aqui, você é da Gema. Você é da Gema, né? Nascido em Linhares, isso aí. E aí, a vida começou, foi estudando. Seu pai já mexia com esporte, então? Meu pai jogou futebol aqui no estado, né? Jogou em Linhares. Então a sementinha... Não sei se você lembra, né? Que na época existia o Industrial e o não existiam o Linhares ainda na época. Então meu pai fazia parte do Industrial, jogou muitos anos no Industrial. No Industrial. Aí depois teve a fusão, né? Sim, dos dois. Do Industrial. Eu também cheguei a jogar no Industrial na época, quando era moleque, 11 anos de idade. Aí depois eu peguei essa época da fusão e depois se transformou em Linhares e eu tive essa oportunidade de jogar no Linhares também. Então seu pai foi um grande incentivador? Foi incentivador. Não, incentivava até demais, só que dando dura, né? Dando dura, né? Eu tinha até medo. Depois até que eu quero contar mais pra frente sobre esse caso. Meu pai nunca assistiu um jogo meu no Maracanã, outros clubes grandes que eu joguei, ele nunca assistiu. Eu não deixava ele não, falei, fica em casa. Porque quando ele ia no Linhares aqui, só escutava os gritos dele me dando dura, né? Não, mas faz parte, né? Faz parte. Essa construção é que fez esse atleta que você é hoje. Eu acho que por ele ter sido jogador de futebol e por ter sido treinador, né? Então acho que ele se sentia na obrigação de cobrar mais. Né? Assim, ele não cobrava para que eu me tornasse um profissional de futebol, que eu tivesse que ser jogador de futebol. Mas no momento que eu estava jogando, ele cobrava para que eu fosse perfeito naquilo ali que eu estava fazendo, né? Sim. Então, assim, era muita cobrança. Mas é isso que te construiu, né? Verdade. Te constituiu e construiu. Né? Para você de casa, né? Nós começamos esse bate-papo aqui muito alegre, descontraído até. Eu vou ler porque são muitos times, são muitos clubes que o Fabiano passou e pra gente não ficar aqui de um a um, né? Fabiano jogou no Linhares, né? Aqui no Linhares. Isso aí, conheci o Linhares. Ele despontou no Vasco da Gama, nós vamos conversar isso aqui um pouquinho. Passou pelo Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Internacional de Porto Alegre, que é onde você tem os melhores títulos, né? Da carreira nacional. Né? Aliás, tem com o Vasco também, né? O Vasco também. Né? Passou pelo Santos, Brasil de Pelotas, Red Bull São Paulo, isso né? Aí. Subiu para a primeira divisão agora, esse ano. Olha aí, ó. Então. Fizeram a fusão, Bragantino e Red Bull, né? Mas leva a marca da Red Bull com o nome do Bragantino. Eles estão na primeira divisão do ano que vem. E fez também, né? Fez também esporte internacional. Ele foi jogador do Atlético de Madrid, né? Isso é muito importante na Espanha, quer dizer, um grande time. Seleção brasileira. E além de jogar no Al-Aqra do Catar. Al-Ahly do Catar também. E Trabzonspor da Turquia. Não tá na minha lista não. Tem mais. Náutico também. Náutico também. Né? Quer dizer, você de casa tá de frente do nosso ícone do esporte, né? E a gente precisa mostrar isso para todo mundo. Falei dos times, né? Nós temos que falar também que a história desse rapaz traz muitos títulos para orgulho de nós linharenses, né? Ele é campeão brasileiro, ele é campeão de Libertadores, teve aí o Flamengo, campeão Libertadores, quer dizer, ele tem 3 medalhinhas de Libertadores. Ele é campeão mundial pelo Inter, né? Isso aí. Fabiano, então
São os campeonatos. Na Europa, conquistou também campeonato? Só regionais, né? Só regionais. Mas você veja que, Fabiano, a Libertadores, não, o Mundial você ganhou pelo Inter, você estava comentando? Contra o Barcelona. Contra o Barcelona. Então nós estamos na frente de uma pessoa que ganhou até do Barcelona. Então não é pouca coisa não, é muito orgulho. Mas, Fabiano, e é o título que o Flamengo vai buscar agora, né? Flamengo em 81 foi campeão mundial e agora busca de novo. Essa oportunidade novamente. Você tem isso no seu currículo. Graças e a Deus. Isso é muito gratificante. É um orgulho. Tá? Eu me sinto aqui muito orgulhoso de ter, né, você que já passou em todas as televisões do mundo, né? Então eu poder estar fazendo essa entrevista aqui com você. Bacana. Mas e aí, você foi naquele futebolzinho, o pai ali dando aquelas cacetadas, né? Assim, eu comecei jogando futebol aqui com 11 anos de idade. Hoje esses meninos têm muito privilégio que 5 anos de idade os meninos já têm escolinha para jogar aqui. Antigamente eu começava com 11 anos, não tinha outras escolinhas, né? Tem escolinhas particulares, tem alguns projetos sociais, então as moleques começam muito cedo hoje. Meu irmão me levou para a escolinha do Leonardo Paixão, um ícone aqui na cidade também, né, que na época tinham poucas escolinhas e ele, sem recurso nenhum, mantinha esse projeto, não pedia dinheiro, era de paixão mesmo, né? E eu disputava a Copa Gazetinha. E fui jogando Copa Gazetinha e muitos amigos meus nessa época saíam dessas Copa Gazetinhas para fazer teste em outros estados, né? E no Vitória da Bahia, na Bahia, até mesmo Flamengo, Fluminense. E assim, minha oportunidade nunca chegava. Eu falava assim, poxa, será que eu sou tão ruim assim que o pessoal nunca me chama? Né? Mas isso assim, me motivava muito para treinar mais, né? Eu queria sempre treinar, queria ter uma oportunidade de sair também como esses outros meninos saíam na minha frente. Né? Só que eu fui fazendo idade, estudava, era obrigado a estudar, né? Porque minha mãe cobrava, minha mãe professora. Uma professora não vai deixar sem estudar nunca. Eu estudava no mesmo colégio que ela e ela trabalhava de tarde ou de manhã, né? Tudo que eu fizesse de merda lá na escola, à tarde ela já estava sabendo. Então, assim, tinha que ser um estudante exemplo lá, né? Aí eu fui estudando, fui fazendo idade. Eu com 17 anos tive a oportunidade de jogar no profissional do Linhares. Eu era juniores do Linhares. Né? E já tinha feito a fusão, já não tinha mais o industrial. Não existia mais Industrial e América, não existia mais. O Linhares já existia e aí eu subi para os juniores do Linhares, né? E daí, no primeiro ano, eu já tive a oportunidade de jogar no profissional do Linhares. Machucou jogador, não lembro o que aconteceu, e eles me subiram. Aí me colocaram para jogar, fui campeão capixaba em 95. Conheci muitos craques aqui Peguei aquele da época do auge. O auge do Linhares, que a gente chegou a ser campeão estadual. Peguei o auge do Linhares. E dali fui campeão capixaba, me despontei e tinha um observador, um olheiro, né? Que chama olheiro, que a gente chama de olheiro. Ele foi treinador meu aqui nos juniores do Linhares. O Linhares contratou ele do Rio de Janeiro. Só que ele gostou. Mas ele era treinador aqui em Linhares? Ele foi treinador aqui, dos juniores, não do profissional. Quem era ele? Joel Pinheiro. Falecido hoje, né? Sim. Aí ele acabou a competição de juniores e eu subi profissional, só que antes dele ir embora ele falou assim, se você quiser no final, eu vou te levar para fazer um teste no Vasco. Eu falei, pô, maravilha. Tudo que eu quero, né? Tudo que eu quero, né? Ele tinha uma entradinha no Vasco, tinha um amigo que era empresário lá. Eu falei, tudo bem. Aí eu subi profissional, fui campeão, só que ele sumiu. Eu falei assim, poxa, cadê meu olheiro? Cadê meu olheiro? Cadê meu treinador que ia me levar? E seu pai já era técnico nessa época? Não, meu pai já tinha sido treinador na época do Industrial, do Linhares. Linhares. Acho que ele chegou a ser treinador do Júnior do Linhares também. Mas muito exigente, cobrava muito, aquele militar, né? E eu não gostava de jogar no time dele, não. Eu não gostava. Pai, no seu time eu não jogo, não. Era o que mais tomava dura. O pessoal aqui de Linhares conhece ele vai saber o que eu estou falando, né? Ali tem história para contar. Então, assim, eu tomava muita dura dele, eu não gostava de jogar no time dele, não. Quando ele ia assistir meus jogos no Linhares, chegava em casa, queria dar instrução, queria me cobrar, queria dar dura. Aí eu falava, não vai mais no campo não, pai, deixa eu jogar no futebol. É função de pai, né? Todo pai. O único desejo dele era que você se tornasse esse profissional que se tornou. É verdade. Aí, assim, depois que acabou a competição, esse olheiro me ligou e falou assim, vem pra cá que você vai fazer teste no Vasco. Pô, arrumei minha malinha, fui de ônibus, né? Aí você tinha o quê, 17? Eu tinha 17 anos, já 17 para 18 anos. Cheguei lá, fiz teste, fiz 2 treinos no Júnior do Vasco da Gama, passei e falei assim, busca sua documentação que você vai ficar aqui. Aí
fui para lá, morei lá na concentração do Vasco por 2 anos. Aí, isso daí que é bom quem está em casa conhecer, né? Nós estamos falando aqui para uma população que tem muita gente que sonha em ser jogador de futebol, né? E aí acha que é tudo muita maravilha. Fabiano, agora conta pra gente, como é que é lá viver na concentração, né? É uma dificuldade, concorre com muita gente, não tem aquela estrutura que, por mais que seja um time grande, um time carioca grande, que é o Vasco da Gama, não é aquela maravilha toda não, né? Como é que é essa parte? A primeira coisa que a criançada, os pais têm que saber, né? Que você já tem que abrir mão de algumas coisas. Porque para a gente conseguir algumas coisas na vida, a gente tem que abrir mão de outras. A primeira coisa que você faz, você já deixa família, você já deixa amigos. Às vezes a meninada hoje novos estão namorando, tem que abrir mão também. Não é que vai deixar de namorar, mas às vezes vai ficar longe da namorada. Isso aí você vai estar abrindo mão. Amigo de escola, amigo de rua, às vezes de igreja. E eu abri mão disso tudo para realizar um sonho que eu tinha, que era jogar futebol. E eu falo com essa molecada que eles estão muito mal acostumados, né? Os pais mimam demais, botam os meninos muito mal acostumados, tudo na mão, tem tudo do bom e do melhor, ainda tá reclamando, tem a comidinha pronta, a roupa lavada, né, o cafezinho da tarde. E eu cheguei lá no Vasco, não tinha nada na mão, eu que tinha que me virar. Eu morava numa concentração com 6 beliches, eram 12 pessoas dentro do meu quarto. Morei com mais de 60 garotada, numa concentração onde tinha horário para almoçar, tinha horário do café, tinha horário do jantar e tinha horário do lanche, né? Então, assim, era o que tinha ali e acabou. Não era o que... Hoje em dia tem tudo bom e melhor, os meninos estão reclamando em casa, né? Então, assim, você tem que se adaptar a isso. Horário para acordar, horário para treinar, treina muito, né? Geralmente, hoje os clubes estão mais estruturados. Eu peguei o clube na época, não tinha tanta estrutura. Hoje os meninos estão com muita sorte que os clubes estão sendo exigidos e obrigados a dar o suporte do bom e do melhor. Então, assim, hoje o Flamengo mesmo, eu estou falando pelo Flamengo porque eu tenho um irmão que trabalha no Flamengo. Ele é treinador, foi campeão agora de sub-20 do Flamengo, ele é treinador de goleiro do Flamengo. Ah, é? Olha aí. Foi jogador de futebol, linharense também. E ele me passa tudo o que acontece. Hoje os meninos têm tudo que o profissional tem, de alimentação, de estrutura, os meninos da base também têm. Aí eu passei muita dificuldade. Eu conto que às vezes eu ficava 1 ano sem vir para casa. Né? Pô, você acha que eu não tinha saudade da minha família? Lógico que tinha saudade da família, tinha saudade dos amigos. Só que eu sabia que se eu viesse para cá, eu ia chegar aqui e de repente não ia ter vontade de voltar. As coisas eram melhores aqui, né? Comidinha da mãe no horário, os amiguinhos fazendo churrasquinho. Né? Então, assim, tapinha nas costas, né? Jogando no Vasco. Você tá no auge, né? Muitos convites, né? Não paga nada. Então, assim, isso aí é bom, né? Faz bem pro ego também. Só que eu falei assim, não, vou aguentar aqui. Porque se eu for para Linhares, eu de repente não vou querer voltar. Então, assim, todo o tempo que eu podia, eu ficava lá. Às vezes ficava 1 ano sem vir para casa. E isso, assim, eu acho que foi um fator que me ajudou muito. E hoje facilitou muito, porque aqui no Rio de Janeiro é perto do Espírito Santo. Todo mundo hoje tem um cartão de crédito, tem um dinheirinho, consegue pagar um voo, os voos estão baratos. Antigamente, um voo de Linhares para o Rio de Janeiro, 10, 11 horas. Então não dá para ficar nesse bate e volta. Hoje os meninos mal acostumados chegam no final de semana e estão vindo para o Espírito Santo. Aí chega na segunda-feira que tem que treinar, não volta para treinar, chega na terça, chega atrasado. Então, assim, estão perdendo um pouco do foco. E o Espírito Santo, infelizmente, eu falo assim falo abertamente para muita gente. Foi um celeiro de craques, mas está sendo um cemitério de jovens bons jogadores também. Né? Por essa garotada não focar. Depois que eles chegam lá, eles querem estar lá. Mas depois que eles estão lá, já não querem nada com nada, não querem treinar, querem estar aqui junto com a namoradinha, querem estar aqui com os pais. Você não pode estar aqui e estar lá ao mesmo tempo. Outros tempos que eu vou te perguntar daqui a pouquinho. Né? O nosso tempo clama, nós vamos falar que você vai para o profissional, para a sua vida internacional, mas você de casa sabe como é que é. A gente tem um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com Empreender. Estamos de volta desse breve intervalo e hoje o nosso entrevistado, Fabiano Heller. É com um grande prazer, né, que a gente continua esse bate-papo. E no início, Fabiano, nós estávamos falando no bloco anterior, né,
dessa fragilidade das crianças, né, que não passaram por um período tão duro, né, como a gente passou. E aí eu ia te perguntar, será que isso faz com que esses jogadores de hoje em dia, que têm uma fama meteórica, né, muito rápido, ganham dinheiro muito rápido, estão com 17 anos, muitas vezes já contratado por um time internacional, faz com que eles não consigam manter o foco, manter a disciplina lá do futebol? Pô, com certeza. A facilidade hoje que o futebol está proporcionando na parte financeira está fazendo com que os jogadores percam o foco total, né? Estão ganhando dinheiro muito cedo, com 17, 18 anos. Às vezes um menino desse já está sendo transferido para a Europa, né? Está fazendo um contrato milionário. Hoje um menino com 17 anos já tem 5, 6 anos de contrato com o Flamengo. Então assim, se acomodam, né? Acham que as coisas vão acontecer de qualquer maneira, deixa de focar. Eu sempre fui um jogador que fazia contrato ano a ano. Então assim, nesse ano eu tinha que ser o destaque para renovar o contrato. Né? Então assim, os meninos, por ganhar dinheiro muito fácil, muito novo, muito rápido, estão perdendo o foco totalmente, né? E às vezes não tem cabeça para administrar essa vida de fama. Estão ganhando dinheiro e fama, né? A Sim. fama para muita gente não sabe. Mas é aquele velhos 15 minutos de fama e estão se apagando. É uma fama curta, né? Então assim, tem que ter muito cuidado com isso. Porque, por exemplo, nesse mês agora, né, o Messi ganhou de novo a bola de ouro, né? Você vê que é 6 vezes, quer dizer, ele perdura em uma política de futebol, mas trazendo até para o Empreender, mas que é o nosso programa, tá? No meio do futebol é raro. É um futebol empresa. Você vê que o Brasil precisa ir para esse futebol empresa para poder ter mais seriedade. Claro. Não é? Como você falou, o Espírito Santo, que já foi um bom celeiro de atletas, né? Verdade. Hoje nós não temos um futebol expressivo. Né? Lutamos aí com os campinhos, tudo, sim, mas não tem estádios, não tem estádio, não tem incentivo. Nada. E você vê que esses jogos, igual o Flamengo veio jogar aqui no Espírito Santo, a seleção sub-20 veio jogar, a população vai ao estádio, né? O pessoal gosta muito do esporte, muito do futebol, né? Mas infelizmente está precário o esporte aqui no nosso estado, né? Acho que tem que ser um pouco mais valorizado, porque a população gosta. Gosta. E Fabiano, aí nesses 2 anos que você ficou lá no Júnior, fez 19 anos para 20, isso. Foi pro profissional. Aí tudo muda? Muda porque você tem que... A cobrança é maior, né? A cobrança é maior, a sua responsabilidade é maior, né? Não é porque você chegou no profissional, que muita gente acha que chegou no profissional e acabou, né? Para você chegar no seu melhor, você tem que alcançar muitas coisas ainda e batalhar muito. E assim, a minha história, eu parei de jogar futebol com 39 anos. Que já é uma questão, já é difícil também agora, né? Pô, coisa muito rara hoje em dia de acontecer. O jogador chegar com 39, 40 anos, são poucos, você conta nos dedos aí, jogadores que tiveram esse privilégio de chegar com a minha idade jogando, né? Eu subi pro profissional do Vasco com 20 anos, pra você ver, olha como é que era diferente naquela época. Hoje os meninos com 17 para 18 anos já estão entrando. Já estão... tem que ter projetado, já está projetado já para estar no profissional. Senão os clubes já estão dispensando, né? 18, 19 anos, se já não está no profissional, já é velho já. Então assim, os meninos com 17 anos já tem que estar treinando ali, de vez em quando fazer um jogo amistoso, já está com projeto para ir profissional. Eu joguei com 20 anos no profissional do Vasco. E Fabiano, no Vasco você foi campeão brasileiro? Fui campeão brasileiro. Fui duas vezes campeão brasileiro, que na verdade foi brasileiro, João Avelange. Na minha estreia do Vasco, em 97, fui campeão brasileiro. Aí fui campeão da João Avelange, Mercosul, fui campeão... Libertadores. Carioca, Libertadores. Tudo com o Vasco. Então você pegou uma época do Vasco também. Peguei aquele auge do Vasco, do Vasco, né? O Vasco, na época, era um dos melhores times do Brasil. E conta pra gente, como é que é esse sentimento, né? Nossa, aquela multidão, né? o Maracanã lotado, né? É gostoso, uma sensação diferente, né? Até para quem joga, não sei se você já chegou a assistir algum jogo em um estádio cheio. Já fui. Mas é muito gostoso, né? Até para quem assiste, né? Imagina para quem está lá dentro, o pessoal enchendo um estádio para te ver jogar, mas a responsabilidade é grande, né? Então assim, entra ali dentro, você tem que fazer seu melhor, porque às vezes você, em erros, você pode ficar marcado também negativamente, como fica marcado positivamente, você pode ficar marcado negativamente dentro de um clube, né? Graças a Deus, assim, todos os clubes que eu passei, não tive nenhuma história Do Vasco triste. você foi para onde? Do Vasco e Palmeiras. Palmeiras. Aí
Para ir para o Inter, que é onde você ganhou também Libertadores e também Mundial. Do Palmeiras eu rodei muito, aí vim pro Flamengo. Sim, aquele número é muito Joguei time. 2 anos no Flamengo também, que foi uma passagem muito boa para mim, que me deu muita projeção. Né? Aí fui para fora. Aí do Catar que eu voltei pro Internacional. Ah, do Catar. Mas aí você já tinha passado pelo Real Madrid? Minto. Do Catar eu voltei pro Fluminense, e essa foi uma história engraçada, né? Porque eu tive uns problemas lá no Catar. O pessoal na época era um país muito enrolado com futebol, com acordos, com contratos. E eu fiquei preso lá no país sem poder sair por um mês. Olha, não é tudo. Mesmo com a fama toda, né? Com a fama toda. Os caras não queriam liberar o passaporte, aí acabou que resolvi depois de um mês. Né? Teve interferência de embaixadas. Aí eu falei assim, poxa, nunca mais. Eu voltei pro Brasil, falei assim, no Fluminense, falei, nunca mais eu saí do Brasil. Peguei esse trauma, com 6 meses eu estava lá na Turquia. Nunca mais saio, com 6 meses eu fui para a Turquia. Aí da Turquia eu voltei para o Internacional, né? E eu gosto de contar essa história do Internacional. O pessoal fala, você é torcedor do Internacional? Não é isso. É porque no Internacional, assim, na época era um clube que brigava sempre pela metade do campeonato, às vezes estava brigando ali por um rebaixamento. Muitos jogadores não queriam jogar no Internacional. E no ano que eu fui, foi o ano que o clube teve as melhores vitórias da história, né? Fomos campeões da Libertadores, vice-campeões brasileiros e fomos campeões mundiais, né? Isso já era que ano, você lembra? Foi 2006. 2006. Entramos para a história do clube, né? Entrou para a história do clube. Hoje o Internacional, se você colocar aí 3, 4 clubes do Brasil, né? Flamengo, um Internacional, um Santos, um Palmeiras, o Internacional está na briga de escolha hoje de um jogador querer jogar lá. Mesmo não tendo a vitrine de um Flamengo, de um time aqui do Rio de Janeiro, o pessoal quer jogar no Internacional porque é um clube vitorioso, um clube que disputa título. É uma boa escola também, né? É uma boa escola, um clube que tem organização, tem investimento, tem dinheiro, né? Então assim, hoje, naquela época ninguém queria. Mas hoje aí você falou do Catar. Mas e o Real Madrid? Foi antes? Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid foi antes? O Atlético de Madrid foi depois que eu fui campeão mundial. Ah, depois que você foi campeão mundial? E como é que é jogar lá fora? É totalmente diferente, como falam? É diferente. Né? O que você traz dessa cultura que você viveu lá na Espanha, né? Que é outro país? O futebol é diferente, a cultura é diferente, a dinâmica do futebol é diferente. Assim, eu gostei muito de jogar, mas eu tive que me adaptar. Uma coisa assim que no Brasil, hoje o brasileiro, torcedor, jogador, vocês tem 11 jogadores que são titulares do Flamengo. Você sabe qual é a escalação. Se na próxima partida o treinador quiser poupar o jogador, não, essa competição joga um, joga outro. O jogador não aceita, o torcedor não aceita. E lá já é normal. Você pode ser o craque do time. Lá são 22, como diz o outro, né? Pode ser o craque do time, se ele quiser mesclar em cada competição, eles vão fazer, e não adianta você falar, não, eu quero jogar, que ele não te coloca. Então assim, essa é uma dificuldade muito grande que você tem que se adaptar ao estilo deles, né? Aqui você quer jogar todas as partidas. Mas você que jogou nos dois, melhor daquele jeito pro futebol? Não pro jogador, pro futebol. Ou melhor do nosso jeito? Olha, eu acho que poupando mais jogadores, dá a oportunidade de dar sequência para todos os jogadores, todo mundo no ritmo de jogo, né? Mas eu como jogador, gosto de estar jogando. Não, sim. E outra coisa, quem joga está sempre aparecendo, né? E assim, você vai ter a oportunidade de não perder sua posição. Lá, eu acho que o cara... eu sou um atacante. Pô, passa umas 2 partidas sem fazer gol. O cara entra, faz gol, quem vai ficar? É ele. Né? Quem vai ser o suposto titular é ele, como né? diz outro, a peneira que existe lá na criança, a peneira continua, né? Mesmo dentro do time. Eu falo isso porque é muito estranho, nós estamos vendo aí o Cruzeiro para quase ser rebaixado, se não der muito resultado vai ser rebaixado, e há 2 anos era o campeão brasileiro. Né? Então... assim, eu vejo os times da Europa... O nível de competição aqui no Brasil é muito alto, gente. O nível de competição aqui no Brasil é um dos maiores do mundo. Né? Hoje, quando... você fala assim, esse time aqui, você bota 2, 3 que vai cair. Você vê, nunca botaria um Cruzeiro que queria cair. Mas por que você botou os 2, 3? Porque às vezes é um time que subiu, não tem uma situação financeira muito grande, realmente, de repente, não vai contratar grandes jogadores. Né? Mas, você vê, tem times que permanecem. O Fortaleza permaneceu, né? A Chapecoense, que nunca tinha caído, caiu. Né? Então, assim, você nunca consegue ver quais realmente são os times que vão cair pelo nível de competitividade que tem. Que é muito alto. Que é Mas muito o que alto. Eu quis dizer é que nesse rodízio, o time na Europa ele se mantém mais tempo.
se ele dando a ganhar, como diz o outro, ele fica mais tempo ali, porque todos sabem jogar igual. O nosso time aqui, eu vejo assim, quando um desfalque, parece que o time todo cai. É por isso, né? Porque às vezes também o outro jogador que vai entrar tá sem ritmo de jogo, aí ele entra no lugar, ele já tem que dar o resultado imediato, né? A torcida fala, pô, entrou, mas não fez gol, entrou no resultado. Você vê, às vezes o cara tá umas 5 partidas sem jogar, indo no banco, entrando 5 minutos, 10 minutos. Quando é titular a primeira vez, tem que resolver. Aqui no Brasil a cobrança é muito grande em relação a isso. A torcida aqui cobra mais. Cobra demais. Torcida, a imprensa cobra demais. A imprensa, porque é o seguinte, a imprensa tem a oportunidade de falar, às vezes, e a pessoa que nem viu o jogo está escutando e está tirando suas próprias conclusões pelo que o repórter fala, né? Fabiano, adiantando um pouquinho o nosso tempo, e o Fabiano faz o que hoje? Né? Quais são os projetos, o que tem? Nós temos um tempinho um pouquinho curto, claro. Adianta para mim. Eu voltei para Linhares, né? Tem 1 ano e pouco. Né? Parei de jogar futebol totalmente, não jogo mais futebol há 3 anos. Dou palestras em escolas, faço eventos beneficentes, faço eventos também para eu ganhar dinheiro, principalmente fora do estado, onde eles me chamam muito para fazer eventos esportivos, né? E cuido de negócios meus que eu tenho fora aqui do estado, né? Sim. Construí minha vida no Rio de Janeiro, Porto Alegre também. Que legal. Não, isso é muito importante, porque a fama passa, né? Claro. Né? Futebol é aquilo, quem construiu, né? Depois, infelizmente, você não vai ter oportunidade mais de ganhar dinheiro com futebol, a não ser que você vira um treinador bem-sucedido, mas jogando futebol, depois que aposenta, dificilmente você vai ganhar dinheiro. E é uma carreira curta, como a gente falou, carreira né? muito curta. Fabiano, que mensagem você daria para aquela pessoa de casa, né? Aquele jovem que quer jogar futebol, né? O que está lá, quer largar a escola, não quer estudar, você falou, sua mãe botou você para estudar, tem que ser, mas você, que mensagem você dá para quem está em casa, quem nos assiste, tudo? Fala aí pra gente. Eu queria dizer que é um privilégio muito grande poder ser um esportista, ser um jogador de futebol, não por eu ter sido bem sucedido, mas o futebol me deu muitas oportunidades de conhecer culturas diferentes, países diferentes, pessoas diferentes também, né? Então, assim, vale a pena querer ter essa oportunidade, buscar essa oportunidade. Agora, não basta só querer, né? Tem que fazer. Você tem que ir atrás do seu objetivo. A criançada hoje sai do celular, sai do conforto de casa, tem que treinar. Se você se sacrificar, você não vai conseguir nada. Então, os pais também são responsáveis por cobrar, né? Tá incentivando, mas está cobrando também. Então, acho que criançada, vale a pena jogar futebol. Aqui está um exemplo, um linharense que rodou o mundo, fui campeão mundial, tricampeão da Libertadores, né? Porque às vezes fala assim, joga de Linhares, é do interior do estado, não vai ter oportunidade. Eu sou um exemplo vivo aqui, que estou contando essa história para vocês, que se você quiser, se você buscar, você vai ter pelo menos essa oportunidade. Aí basta você estar preparado, né? Se você estiver preparado, você vai conseguir. Não, obrigado, né? Infelizmente, nosso tempo, né? Nós temos que terminar, encerrar o nosso bloco e fique conosco com a nossa programação local aqui na Rede Sim, o seu canal local. A gente pede agora para subir as letrinhas, porque a gente está acabando. E foi um grande prazer, né? Eu só agradeço a você. Eu que agradeço. Para a gente terminar esse programa aqui de hoje.